Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja. Amém. Pode se sentar, meus irmãos, pode se sentar. Graças a Deus. Obrigado. Amém. Vou abrir minhas anotações aqui. Graça e a paz, amada igreja. Queria agradecer o pastor Noel. Cadê o pastor Noel? Pastor Noel não está aqui. Fez o convite para estar trazendo a palavra aqui. Fiquei muito feliz, me senti muito honrado. É sempre na minha opinião, é sempre uma grande responsabilidade e uma grande honra, né? E assim que ele fez esse convite, já bate aquela ansiedade, né? Porque uma coisa é todo dia eu no meu momento lá, pastor, gravar o meu devocional, e a outra é preparar uma mensagem para vocês. Por mais que a devocional muitas vezes chegue para vocês, o devocional é para mim, não é para vocês, é que eu compartilho aquilo que está lá no meu quarto, né? Assim que o pastor Noel me chamou, fui para casa, foi no domingo, né, pastor? Fui para casa, comecei a meditar durante a semana, o que eu traria na sexta-feira, e aquela ansiedade de a gente quer ouvir a voz de Deus, né? Falar, Deus, o que o Senhor quer que eu fale, né? Nos pensamentos que a gente vai tendo ali, eu comecei a lembrar muito da minha vida profissional, do meu trajeto profissional, do que eu faço hoje, do que eu fiz no passado, das profissões que eu já tive, dos trabalhos que eu já tive. E eu comecei a lembrar disso daí, eu lembrei que há muitos anos atrás, quando eu conheci a Dai, há uns 15 anos, quando a gente começou a namorar, eu tinha um trabalho. Hoje, algumas pessoas me conhecem, outras, estou vendo que tem gente que eu não conheço. Hoje eu sou comunicador, uma profissão que eu jamais imaginei na vida que eu ia ter, porque eu era uma pessoa, quando a Dai me conheceu, eu era tímido, eu era travado, não gostava de falar. Não, hoje sou tímido, para falar aqui na frente é um desafio gigantesco. Mas hoje eu tenho um canal no YouTube, falo de carro, as pessoas me vêm filmando, mostrando lá, falo de carro para PCD, carro com desconto, né? Eu filmo, edito, eu sou comunicador, hoje em dia tenho o meu trabalho de comunicação, mas para mim chegar até o ponto de hoje trabalhar com isso, eu precisei aprender algumas habilidades no meio do caminho. Então, quando eu conheci a Dai me conheceu, eu era fotógrafo, eu fotografava casamento, né? Sábado, domingo, fotografava casamento, filmava. Tanto que a gente começou a namorar, ficou noivo, casou, ela também começou, aderiu a essa profissão. E nessa profissão eu tive algumas habilidades que me trouxeram até hoje na profissão que eu tenho. Eu aprendi a filmar, aprendi a editar vídeo, que me ajuda hoje no trabalho que eu tenho. Mas eu tinha uma dificuldade com a conversação, lidar com o cliente, falar, argumentar. Às vezes a pessoa tinha uma objeção. E isso tudo mudou quando o nosso estúdio de fotografia que a gente tinha, a gente quebrou, chegou uma época muito ruim, eu precisei procurar outro emprego. E minha vontade, eu tinha familiares na minha casa que eles eram vendedores. Tinha um tio meu que era vendedor de carro e ele sempre foi uma pessoa muito bem de vida. Eu falei, eu quero ser vendedor de carro, mas eu não tinha experiência de vendas. Daí eu fui ser vendedor de consórcio de carro, né? As pessoas mais jovens, eu acho que da idade de uma filha, não vai saber o que é um consórcio. Mas o consórcio era aquela coisa que ninguém quer comprar. Ninguém quer comprar um consórcio. A pessoa quer comprar um carro. A pessoa quer comprar uma casa. O consórcio era o vendedor que tinha que empurrar o consórcio ali, né? Era ainda uma forma de compra. Então você podia comprar um carro à vista, financiado, e a gente tentava empurrar ali um consórcio que era uma compra programada. Eu não tinha experiência com venda de carro, ninguém me deu oportunidade, mas no consórcio eu fui trabalhar. Trabalhei no consórcio Volkswagen, depois eu tive oportunidade numa outra empresa chamada consórcio Embracon, acho que muita gente conhece, tem aqui em Americana, né? Trabalhei como vendedor, Deus abençoou, virei supervisor de vendas, Deus abençoou, né? Porque eu fui adquirindo essas qualidades de aprender a me comunicar, aprender a falar, e aí teve uma oportunidade de eu me tornar gerente de vendas, né? Eu estava com uma equipe de vendas bem. Falou, você quer se tornar gerente? Você vai ser da região de Sorocaba. A empresa me mandou lá para Sorocaba, a gente ficou uns 3, 4 anos, né, amor, lá? Morando em Sorocaba. Nessa época, eu comecei a realizar uma outra função. Eu não era mais
simplesmente um supervisor vendedor. Como gerente, a minha função era treinar a equipe e acompanhar os vendedores em determinados e específicos clientes, né? Então, no treinamento ali, eu ia com o vendedor na casa de um, na casa de outro, e acompanhava. A empresa investiu em mim, eu fiz um curso de programação neurolinguística, PNL, que eu ajudava a treinar o cliente, ao vendedor. Eu ia para o vendedor, para a casa do cliente, na função de ser um observador. E daí, nesses 3, 4 anos que eu fiquei em Sorocaba, minha função era quase ser um visitador. Eu visitava muita gente. O cliente chegava, o meu vendedor, meu supervisor chegava para mim com um cliente em potencial, falava, olha, esse cliente aqui, ele quer comprar um imóvel de 700 mil. Daí eu falava assim, ó, você marcou a visita na casa dele? Porque eu só ia com o vendedor se tivesse marcado na casa. Porque cliente que não quer comprar, marca na padaria. Cliente que quer comprar, marca em casa. E marcando em casa, quando você vai na casa do seu cliente, ali entrando, o vendedor ia apresentar o produto. A minha função era observar o ambiente, como era a casa daquele cliente. Enquanto o vendedor estava apresentando o produto para o cliente, eu ficava vendo a hora que o vendedor falava preço, olhava a reação do cliente, a hora que o vendedor apresentava. Eu ficava ali ganhando as situações para saber como eu faria uma quebra de objeção. Eu ficava sondando o ambiente, o tipo da casa que a pessoa morava, se o padrão de vida que ela apresentava condizia com o desejo que ela queria ter. Então eu virei um visitador profissional, né? Eu não vendia mais, eu acompanhava os meus vendedores, eu estava treinando eles em várias visitas. E teve várias visitas que eu fiz que me marcaram. Que me marcaram por alguns motivos que eu vou falar para vocês. Uma delas foi um vendedor que falou, olha, Nelson, tem um cliente aqui, ele quer comprar um carro de 200 mil reais. Olha, um carro de 200 mil reais hoje é um carro bom. Naquela época, em 2016, 2015, um carro de 200 mil reais era um baita de um carro, né? Acho que a SW4 não custava 200 mil reais. Ele quer uma caminhonete, 7 lugares e tal. Você vai comigo? Eu falei, vou. Você marcou na casa do cliente? Falou, marcamos na casa do cliente. Falou, então eu vou com você, vamos lá. A gente chegou na casa do cliente. Primeira coisa que eu tive a impressão é de que estava no endereço errado. Porque ele falou, olha, o cliente está muito interessado, levantou o perfil, quer um carro de alto padrão. Parou na frente da casa dele, o muro tinha 60% do muro só, a parte de cima tinha desbarrancado, tinha caído. Estavam os tijolos ali na calçada, e você via que fazia tempo que estava lá, porque no tijolo estava até nascendo matinho, né? Então, eu falei assim, pô, o cara caiu o muro, nem arrumou. O portão, que um dia já tinha sido um portão eletrônico, todo enferrujado. O interfone não funcionou. Eu falei, nossa, o endereço é errado, né? Porque o cara quer comprar um carro de 200 mil reais. Tá bom, entramos na casa, batemos palma, foi lá, abriu o portão enferrujado, a gente entrou na casa. Quando eu entrei na casa, não sei se já foram num lugar onde tem muito gato e cachorro. Você entra na casa, você leva aquele bafo de cheiro de urina com cocô de cachorro que não limpou, que tá, sabe aquela... Eu não sei quantas espécies de bicho tinha naquele quintal. Eu vi gato, cachorro, devia ter outros bichos lá que não deu nem para ver. Um monte de bicho correndo. Entramos na casa do cliente. A gente vai para a mesa conversar, aquele quebra-gelo de vendedor. Todo vendedor é simpático, né? A gente finge que não viu essas coisas, tudo bem e tal. Daí eu olhei o teto, tinha uma parte de gesso assim. A esposa do cliente até falou, toma cuidado, que caiu essa parte do gesso aqui. Quase pegou no meu filhinho e tal. A gente vai arrumar. Tá bom. Todas as paredes com infiltração. Sabe quando você percebia que aquela casa ali estava precisando de um trato e estava tudo muito destruído. Uma hora eu pedi para ir no banheiro. Ela falou, o banheiro é logo ali. Fui no banheiro. A privada não tinha o assento. Então, para mim, é assim, ó, o cara que mora num lugar que a privada não tem assento, já é o cúmulo, né? Você vai fazer o número 2 ali naquela louça gelada ali, não tem como. Não tinha assento na privada. E daí, voltando a conversar com o cliente na mesa, eu fiquei observando. Eles queriam o carro, eles falaram do orçamento deles, né? Não, a gente vai conseguir pagar, tal, a gente quer o carro porque tem que levar o sogro e a sogra, precisa ser 7 lugares. Eu comecei a perceber que o sonho que eles tinham, o desejo que eles tinham naquela casa,
para aquele padrão de vida, não era o correto para eles. Longe de mim dizer o que cada um pode fazer da sua vida, mas eu era um consultor, estava ajudando o meu vendedor. E, para mim que era vendedor, não era interessante vender um produto para eles, porque ali ia se tornar uma inadimplência. Você vende o consórcio, mesmo que seja uma compra programada, uma inadimplência, para a minha filial naquela época, era uma coisa ruim. Pagou 3 parcelas e desistiu. Era péssimo. Então, tinha cliente que não queria vender, porque se o cara ele não tinha a consistência para arrumar o portão e o muro, quanto mais você comprar um carro que você vai conseguir, você vai começar a pagar e vai pegar ele daqui 60 meses. Você paga antes de ter o carro. E eu comecei a perceber que o desejo que aquelas pessoas tinham, muitas vezes estava fora da realidade. Eram pessoas que aquela casa transmitia uma outra informação, não daquelas. Se eles tivessem me chamado falando, olha Nelson, quero uma carta para reforma, que a gente vendia carta de crédito para reforma, tem tudo a ver. Quero uma carta para comprar uma outra casa. Mas não fazia sentido. Uma outra ocasião, nessa semana eu lembrei dessas duas que me marcou, o vendedor me chamou para uma outra casa. Era uma compra também, consórcio, de R$700 mil de um imóvel. Eu cheguei lá na casa, dessa vez eles já tinham um imóvel, o vendedor levanta essas informações, né, para não fazer aquela viagem perdida, só apresentar e não fechar negócio. E já tinha um imóvel. Quando a gente chegou na casa, era uma casa legal, a gente foi bem recebido, né, a esposa veio receber a gente no portão, entramos na casa, tudo ok. Mas eu percebia, conforme a gente ia conversando, que tinha algo diferente naquele casal. Sabe quando vocês têm um casal de amigos próximos e a esposa está meio brigada com o marido? Você não sabe o que aconteceu, você sabe que estão meio de virado um com o outro ali, estão em sintonia diferente. Eu entrei naquela casa ali, conversando com o casal, a gente fazendo aquele quebra-gelo, eu percebi que tinha algo errado ali, que os dois não se olhavam, a esposa, ela não tinha contato visual com o marido, né? E eu prestava muito atenção na dinâmica do casal, para saber quem era o tomador de decisão ali, né? Para quem que eu devia apresentar o produto, para depois dar o fechamento, porque sempre tem um que manda, em casa sempre é a minha esposa que manda, ela que decide o que vai comprar. Então, a gente tem casais diferentes, casais que o marido que toma a decisão, eu ficava percebendo, e ali eu percebia que eles estavam numa sintonia diferente. Era um casal que tinha possibilidade, estava certo, né? O perfil condizia com o produto. Só que estava estranho. A hora que a esposa levantou, ela falou, olha Nelson, eu preciso... Você quer um café? Não sei o que ela me ofereceu, ela foi para a cozinha, o marido pega no meu braço e fala assim, Nelson, tem como eu comprar esse consórcio e eu não ter que dividir com ela na hora que a gente se separar? Na hora eu parei para pensar assim, eu falei, como assim? Ele falou, não, porque a gente às vezes pensa em se separar, e eu queria fazer esse investimento, comprar esse imóvel, mas eu não queria dividir com ela. E aí eu entendi o que estava errado naquela casa, né? Uma casa que estava querendo ampliar, já dividida, né? Ele estava querendo já adquirir um outro bem com ela, mas no coração dele ele já estava até se imaginando divorciado, né? Que ele já estava até se preocupando o que ele poderia deixar para ela. E foram assim várias e várias visitas que eu fiz, várias experiências de várias casas que eu entrei, onde eu percebia que às vezes o que eles desejavam para aquela família, para aquela casa, não tinha muito a ver com o que eles precisavam. A casa que queria o carro precisava de um restauro. A casa que queria ampliar os seus bens, ela precisava de cura naquele casamento. Eu era um vendedor. Eu não tinha esse produto para oferecer para eles. Estava acompanhando o meu vendedor lá. E diversas vezes eu me vi diante de pessoas que tinham seus problemas nas suas casas e recorriam a soluções que não funcionavam. E aí, agora sim eu entendi porque Deus me fez lembrar desse meu trajeto, me fez lembrar, fazia muito tempo que eu não lembrava dessa minha época de consórcio, das visitas que eu fiz. E eu lembrei de um texto, que eu queria que vocês abrissem comigo agora. Marcos, no capítulo 5,
no verso 35. Se puder colocar vai colocar na tela, se puder colocar na NVI, Marcos 5:35. Todo mundo achou? Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram: sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Fazendo pouco caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então ele entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas ela dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança, e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas, que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Cheguei nessa leitura de Marcos e eu vi uma visita a uma casa. E eu comecei a fazer a analogia do que é uma casa, né? Eu entrava na casa das pessoas, mas nós temos a nossa casa. Nós temos a nossa casa física, onde eu moro com a minha esposa, onde vocês moram com suas esposas, maridos, filhos. Nós temos a nossa casa espiritual, onde habita o nosso espírito, o Espírito Santo, onde habita os nossos sentimentos, onde habita os nossos pensamentos. Nós temos a nossa casa de comunidade, que é a nossa igreja, onde nós estamos juntos aqui para celebrar. A casa pode ter vários significados, mas em todas elas, dependendo da necessidade que você tem, independente da necessidade que você tem, melhor falando, existe uma visita que você tem que convidar. Jairo, no caso aqui, Jairo era uma pessoa que, na palavra, a gente encontra Jairo somente essa vez. Ele era líder da sinagoga. Logo, entende-se que Jairo era uma pessoa muito respeitada. Ele estava ligado à religião judaica, ele era líder da sinagoga, então ele tinha um cargo de alta patente ali na região. Ele era uma pessoa que ele tinha até um certo poder de encontrar médicos, encontrar várias soluções, talvez, para uma doença da filha dele. E ele procurou também médicos. Jairo, muitas vezes eu imagino que ele talvez não fosse nem muito simpático a Jesus, aos ensinos de Jesus, porque Jesus era um pregador que confrontava muitas vezes a tradição religiosa. Muitas vezes o que Jesus falava gerava problema para Jesus e para os seus seguidores. E Jairo, como líder da sinagoga, muitas vezes na sua patente, na sua função profissional, não podia expressar simpatia por Jesus. Mas Jairo, líder da sinagoga, era o conhecido pelo povo. Lá na sua intimidade, na sua casa, Jairo era pai, Jairo era marido. E na sua intimidade, na sua casa, Jairo tinha uma necessidade, que fez ele abrir mão de todo orgulho que ele poderia ter, talvez como líder da sinagoga, né? Talvez por seus companheiros de sinagoga, dos fariseus ali, né? Não ser muito adepto aos ensinos de Jesus. Jairo teve que se humilhar pela necessidade que ele tinha e reconhecer que diante do problema dele, não existia mais ninguém que poderia trazer aquilo que ele precisava. Jairo poderia ter procurado, sei lá,
outros curandeiros, outros milagreiros. A palavra de Deus fala que existiam outras pessoas que faziam milagres, né, naquela época. Mas Jairo reconhece a soberania de Jesus. Jairo reconhece que somente ele era a visita que ele precisava na casa dele. É uma grande diferença que as pessoas têm hoje em dia. Muitas pessoas sofrem querendo buscar a saciedade, a cura das suas necessidades em tantas coisas, como eu disse, em carro, em casa, em bens materiais, sendo que a única pessoa que seria capaz de devolver a vida e trazer a cura era Jesus Cristo. Jairo, então, se humilha. Ele se coloca na posição de uma pessoa que reconhece: você é filho de Deus e é único. Ele não se importa com o que os outros iriam falar, com o que os outros representantes da sinagoga, os outros sacerdotes iriam falar. Ele vai até Jesus Cristo e diz: preciso que você vá até minha casa. Aqui a gente ainda vê o clímax da história, né? Porque Jairo, quando vai, a filha está doente. Jesus, ele tem ali no meio do caminho do texto aqui, ele encontra a mulher do fluxo de sangue, fica um tempo com ela, e vem aquela notícia de que a filha dele morreu. Jesus dá de ombro, vê as carpideiras chorando lá na casa, nem liga, vai lá e traz de volta a vida para a menina. Eu creio que Jesus, como a música que a gente cantou ali, ele não se atrasa. Não era um atraso dele, era premeditado. Ele queria que fosse o milagre completo. Mas não só isso. Jesus, gente, é o visitante perfeito. Sempre quando eu e a Day, a gente é convidado para ir na casa de alguém, que a gente vai pela primeira vez, a gente sempre pergunta: você quer que leve alguma coisa? Precisa levar alguma coisa? Né? E algumas pessoas falam: traz isso, traz aquilo, não precisa trazer nada. Jesus, ele sabe o que ele precisa te levar. Mesmo que você muitas vezes não sabe o que você precisa. E é por isso que muitas vezes a gente procura tanta coisa desnecessária. Mas Jesus conhece o nosso coração. Jesus sabia que na casa de Jairo, o que ia entrar era a cura, era a vida. Mas não só essa, tem uma outra visita que Jesus fez. Se você puder abrir em Lucas 10, Lucas capítulo 10, no verso 38. Quando vocês encontrarem, também é uma história muito conhecida. Jesus na casa de Marta e Maria. Está escrito assim no versículo 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. E Jesus respondeu: Marta, Marta, você está tão preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não será tirada. Aleluia. Jesus visita Marta e Maria, e ele nota que essa casa precisava de comunhão. A história de Marta e Maria é muito famosa, muito conhecida, todo mundo sabe dessa história. E essa história particularmente mexeu comigo, porque durante muito tempo, essa casa aqui, meu coração, precisava de comunhão. Maria estava sentada num momento histórico. Acho que se alguém fosse falar para elas, tempos depois, que essa história seria contada, mais de 2000 anos para frente, da história que ela ficou sentada, o que Marta teria dado? Acho que qualquer ser humano daria vida para poder ter os minutos que ela passou aos pés de Jesus ali. Eu com certeza daria minha vida para poder estar ali. E Marta tinha uma visão
diferente de Maria. Marta, ela queria servir o Senhor também. Ela não estava sem querer servir o Senhor. Só que ela acreditava que o que importava para Jesus era o que ela fazia para Ele. E ela fazendo para Ele as coisas, Ele estava lá, mas ela não estava lá. Ela estava ali amassando pão, imaginando que o que ia agradar a Jesus seria o pão que ela ia fazer, o vinho que ela ia preparar, o jantar que ela ia preparar. E Jesus nos dá uma lição sobre comunhão com Ele. Isso aqui fala muito comigo, porque eu acredito hoje que o grande problema de nós evangélicos, acho que quase todos os religiosos, é a falta de comunhão com Jesus, falta de comunhão com Deus. A gente vive de uma espiritualidade de domingo. A gente vem no domingo, enche nosso tanque aqui e sai abençoado. Quando o culto é aquele culto avivado, a gente sai quase flutuando, né? E daí a gente fica segunda, terça, quarta, quinta, muitas vezes a gente vai esfriando. Eu digo isso porque eu fui durante muito tempo, assim, eu me converti com meus 14, 15 anos de idade, e durante muito tempo eu vivi como Marta. Eu trabalhava na igreja, fiz o seminário, fui evangelista, dava aula na escola dominical, eu fazia tanta coisa, mas a minha espiritualidade era verdadeira montanha-russa, sabe, aquela que tem dia que você está bem, tem dia que eu saía do culto que se ventasse eu flutuava, eu estava tão leve ali, estava achando que eu voava. Aí tem dia que o culto não era tão abençoado assim, na minha opinião, né? Na minha opinião, não foi do jeito que eu gostei o culto, passava aquela semana meio murmurando, e chegava no sábado e falava, amanhã tem domingo é igreja, né? E daí eu vivia uma vida de culto. A minha comunhão com Jesus era só quando tinha programação na igreja. Então, se tinha programação na igreja, eu ia para a igreja e tinha comunhão. Se não tinha programação, não tinha comunhão. E eu sei que até hoje é assim. Até hoje tem muitos cristãos que são assim. E essa parte falou muito comigo, porque nesse ano eu resolvi dar um basta nisso daí. Assim que eu fiquei um período fora da igreja, quando eu voltei com vocês aqui nessa casa, voltei o ano passado, e esse começo do ano eu decidi, eu preciso ter comunhão com Deus, eu preciso ter comunhão. E eu decidi fazer um devocional todos os dias do ano, que eu e muita gente recebe no grupo de homens lá, eu mando os devocionais. Eu não faço os devocionais para vocês, eu fiz esse devocional para me obrigar a ter comunhão. Eu sei que muita gente vai falar, mas não pode ser obrigado isso daqui. Não, tem que ser obrigado, você tem que fazer, de qualquer maneira. Eu gravei um dia um vídeo, no vídeo número 100 de 2024 aqui, falando que tinha dia que eu acordava doente, eu não queria fazer, não queria gravar, mas porque eu assumi o compromisso de compartilhar com os irmãos, esse compromisso me obrigava a fazer. Porque o dia que eu faltasse, alguém ia mandar para mim, você não mandou? Como o pastor Fúvio já mandou, falou, não, você mandou tarde, né? Às vezes eu mando tarde, o pastor Fúvio lá, ele sabe que eu mando tarde o vídeo lá. Então assim, eu me comprometi a ter esse momento. Mas para mim me forçar a ter esse momento, porque eu sei que vai ter aquele dia que eu vou acordar meio azedo, não vou querer fazer, eu falei, eu vou gravar e vou compartilhar. Aí eu me obrigo a ter que mandar para as pessoas, e o dia que eu não mandar, alguém vai me cobrar. E eu testemunho que, olha, teve dias que eu entrei no meu escritório lá para fazer meu devocional que eu não estava bem. Teve dia que eu não queria, teve dia que eu estava de ovo virado, não estava feliz, sabe? Você está com problema. Tem dia que estava com problema com o convênio do Fabinho, estava com um monte de problema. Eu entro no quarto, eu faço meu devocional, eu saio com o problema, mas eu saio com uma visão diferente do problema, porque só daquele momento de eu entregar os primeiros minutos do meu dia para Jesus, a palavra que você ouve, a palavra que eu preparo para compartilhar com vocês, ela modifica o meu coração, ela modifica o meu enxergar as coisas. E eu saio de lá mudado. O problema ainda está lá, mas todos os dias. Isso me ajudou a ter uma fé como eu nunca tive na minha vida. Eu não estou
Eu não vou falar para vocês que eu estou aqui em cima quase flutuando, mas eu também não estou aqui embaixo quase desistindo. É o equilíbrio. É todos os dias uma porção de você estar com Jesus. Eu falo que o verdadeiro dízimo é o nosso tempo a Deus. É claro que eu tinha um pastor, não posso falar muito porque eu só tive uma igreja antes dessa daqui da minha vida. Mas eu lembro que esse meu pastor, ele chegava quando ele ia, era uma coisa que me incomodava muito, quando ele ia pedir as ofertas, o dízimo, era algo que era muito importante para ele, e ele pegava o gasofilácio, colocava aqui, e ele sempre falava: traga o seu melhor para Deus, entregue no altar o seu melhor para Deus, coloque no envelope o seu melhor para Deus. Ele se referia o nosso melhor como fruto do nosso trabalho, o nosso dinheiro. E eu sempre fui defensor dos dízimos e da oferta para a manutenção do reino de Deus, mas eu nunca aceitei dizer que o meu melhor para Deus é o meu dinheiro. O dinheiro o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o dinheiro, meu querido, você vai perder. Eu já perdi, eu já ganhei. Teve um momento que eu tive bastante, teve um momento que eu tive pouco, teve um momento que multiplicou, teve um momento que faltou. O dinheiro você vai ter em tantos momentos na sua vida, que ele acaba se tornando uma ferramenta, ele não é o importante para você. Mas existe algo que é tão importante, que Deus dá em igualdade para todo mundo. Todos os dias, quando começa o primeiro segundo do dia, Deus deposita na sua conta 86.400. Na do pastor Noel, na do pastor Eliseu, todo mundo recebe o mesmo valor. Seja homem, seja mulher, seja no Brasil, seja na China, em qualquer lugar, ninguém recebe um a mais ou um a menos. É o tempo. 86.400 segundos por dia você recebe. Você não tem como multiplicar, você não tem como investir, você não tem o que fazer para você aumentar o seu tempo. Seus dias estão contados. Deus diz, estão todos contados. E o que você faz com o seu tempo é que é precioso para Deus. Por isso que Marta achava que o que ela fazia com o tempo dela para agradar a Deus era importante. Mas Maria estava ofertando o tempo dela para Deus, estava aos pés dele. Jesus visita essa casa. E ele percebe que o que estava faltando nessa casa era a visão de comunhão. Muita gente se esforça tanto no serviço da igreja, e isso é muito bom. Faz tanta coisa, mas está deixando de lado o momento de comunhão. Às vezes fica tão cansada de tanto trabalhar, de tanto fazer as coisas para agradar a Jesus, agradar a Deus, que esquece de ter tempo com Ele. Para até perguntar a opinião dele: e aí, é isso que o senhor quer? É isso que o senhor precisa? Jesus, ele visita, ele leva a cura. Jesus, ele visita, ele leva a vida. Jesus, ele visita, ele leva a comunhão. Mas também tem mais uma visita que Jesus faz. Abra em Lucas 19. Lucas 19 é a história de um homem pequenininho, chamado Zaqueu o publicano. Está escrito assim: Jesus entrou em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante, subiu numa figueira brava, para ver Jesus passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, eu quero ficar na sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo viu e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se alguém que eu extorqui alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Aleluia.
Jesus aqui, ele não é convidado. Nas duas primeiras histórias a gente vê Jesus sendo convidado. Jesus foi convidado para a casa do Jairo. Jairo tinha a angústia, né? O desespero, precisava da cura. Jesus é convidado para a casa de um amigo, né? Da Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. E aqui Jesus se convida, que é recebido na casa de Zaqueu. Zaqueu, um homem pequenininho, eu imagino Zaqueu da altura do pastor Léo, assim, do pastor Samuel. Sempre que falo de Zaqueu, eu dei um pastor Léo, assim, de referência. Um homem pequenininho, que era publicano, chefe dos publicanos. Ele não era só publicano, né, que já era para ser muito ruim, ele era chefe, um homem rico. O publicano, ele era um judeu que trabalhava para o Império Romano, como cobrador de impostos. E a palavra denota que ele era muito rico, que significava que ele ainda era corrupto, né? Porque para ser muito rico, sendo o chefe dos publicanos, ele precisava ser corrupto. E depois ele ainda confirma que era corrupto, né? Ele vou devolver a quem eu extorqui. Zaqueu era alguém rejeitado, mal visto, não era aceito na sociedade por conta, mesmo que tivesse dinheiro, mesmo que ele tivesse tudo que ele poderia comprar com dinheiro, ele não tinha aceitação. Zaqueu era desonesto, Zaqueu era corrupto, Zaqueu ele era tudo de ruim, vamos pensar assim, tudo de ruim, pecador. Jesus se convida para a casa de Zaqueu, porque Jesus sabe que Zaqueu jamais teria coragem de convidar Jesus. Ele sabia da situação que ele estava, ele sabia quem ele era, ele sabia quem as pessoas falavam que ele era. E ele jamais imaginou que um homem como Jesus pudesse querer dormir na casa de Zaqueu. Tanta gente boa aqui, você acha que Jesus vai querer ir na minha casa? Mas Jesus sabia quem era Zaqueu e quis ir para a casa de Zaqueu. Algumas vezes, quando eu comecei a ler esse texto aqui, eu pensei em tanta gente que, às vezes, Jesus quer, do meu círculo de amizade, do meu círculo próximo. Eu lembrei de tantas pessoas que, por conta dos meus preceitos religiosos, da minha visão religiosa, eu acredito que, mas essa pessoa não, né? Jesus não ia querer estar com essa pessoa. E tantas pessoas, às vezes, eu mesmo afasto de Jesus por acreditar que para ela estar próximo de Jesus, ela precisa vestir a mesma roupa que eu, acreditar nas mesmas coisas que eu, professar a mesma fé que eu. E aqui eu encontro Jesus visitando uma pessoa que foge ao meu padrão religioso, ao padrão de todo mundo, ao padrão da igreja hoje. A igreja como um todo, muitas vezes, desculpa, mas ela afasta os pecadores porque os pecadores não se parecem conosco. Porque as pessoas que, segundo a nossa visão, agem de maneira diferente, não são dignas de estar conosco celebrando e adorando a Jesus, mas Jesus pensa diferente. E o curioso é que Jesus, quando vai para a casa de Zaqueu, Jesus não cobra nada dele. A única coisa que Zaqueu precisava era ser aceito. Jesus ele demonstra um amor tão constrangedor para Zaqueu, que simplesmente de Jesus ter dito, eu te aceito, não precisou falar para ele mudar em nada. Jesus não disse, Zaqueu, você precisa parar de ser publicano, Zaqueu, você precisa devolver, você tem que parar com isso, você tem que parar com aquilo, Zaqueu. Jesus simplesmente diz, eu quero estar junto com você essa noite, Zaqueu. Mesmo você sendo essa pessoa que ninguém gosta, mesmo você sendo esse homem que ninguém quer, eu quero estar com você essa noite, do jeito que você é. Zaqueu, constrangido com esse amor gigantesco de Jesus, ele se envergonha, ele se arrepende. Esse amor constrange de uma maneira que ele diz, olha, Senhor, eu vou dividir tudo que eu tenho, eu vou devolver, eu vou ressarcir 4 vezes mais. Um homem que era tão apaixonado pelo dinheiro dessa maneira, que ele era trapaceiro, que ele era corrupto, para ele ter essa mudança, sem ninguém cobrar nada dele, é porque Jesus levou uma coisa para a casa dele. E o que Jesus levou
Está escrito aqui no verso 9: hoje houve salvação nessa casa, pois este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Muitas vezes, quando eu terminei de ler esses 3 textos, preparar esses 3 sermões, eu comecei a pensar, eu comecei a pensar e comecei a lembrar sobre todas aquelas casas que eu visitei. Muitas e muitas e muitas situações de famílias que eu percebia que o que elas precisavam era cura, que o que elas precisavam era salvação, era libertação. Eles estavam procurando em tantos lugares. Mas não só aquelas pessoas. Eu comecei a lembrar de mim nessa trajetória, nesse período que desde aquela época até hoje, quantos momentos eu precisava na minha casa, comigo, com a minha esposa, do Jesus que viesse e curasse meu relacionamento, Jesus que curasse o meu filho, Jesus que restaurasse os meus sentimentos. Eu sei que nessa noite a gente vem aqui para orar, reunião de oração, mas muitas vezes a nossa casa, a gente ora por ela, muitas vezes essa casa que somos nós, ela precisa dessa visita de Jesus. O Jesus que você não precisa dizer o que Ele vai trazer, Ele sabe. Você só precisa convidar e dar liberdade. Falar: Jesus, vem na minha vida. E se for cura de um relacionamento, se for cura de um casamento, restauração de um casamento, trazer de volta à vida algumas coisas que você até acredita que já está morto. Ah, mas, poxa, isso daqui já está morto, isso aqui não tem mais jeito. Como era na vida de Jairo. Ele traz. Ele é o único capaz. Se não for Ele, você vai procurar, vai cansar, vai procurar em tanto lugar. Não vai achar. Jesus, Ele pode, assim como fez com Marta e Maria, se você está vivendo aquela vida religiosa, estagnada, que, poxa, hoje é domingo, tem que ir para o culto. Sabe quando você fala: tem que ir para o culto? Por alguma responsabilidade que você assumiu. Não, porque eu tenho que trabalhar e eu tenho que ir para o culto. Jesus, Ele traz de novo o prazer da comunhão. Maria, ela tinha prazer de estar lá. Jesus, Ele traz de novo a salvação. A salvação, o amor que Jesus traz, nos liberta dos nossos pecados, muitas vezes que nós temos de estimação, que ninguém sabe, mas que te machuca, porque você não consegue se libertar. Daí Jesus vem com esse amor constrangedor, e você daí não precisa mais se esforçar. Você só diz: a partir de hoje, graças a esse amor, eu não quero mais. Jesus é o bom visitante. É um bom visitante. Jesus é aquele que você tem que visitar. Muitas vezes, você pode até dizer assim: mas eu já convidei Jesus para entrar na minha casa. Eu já chamei Jesus para visitar na minha casa. Mas às vezes a gente trata Jesus como um enfeite, sabe? Jesus, entra aqui na minha casa, mas fica sentado aqui na mesa. Não fica muito à vontade não, porque isso daqui eu organizei da minha maneira, tá do meu jeito, é assim que eu gosto. Jesus, senta no sofá, mas não tira o tênis não. Não põe o pé no sofá. Não mexe ali, Jesus, só fica aqui nesse canto. Eu quero o Senhor comigo aqui, para quando eu precisar de algo eu te chamar. Ou para quando eu precisar dizer: mas isso aqui, eu tenho Jesus comigo. Então a gente coloca Jesus como um visitante, aquele visitante sem intimidade, sabe, sem liberdade, quando você vai na casa de alguém pela primeira vez. Para mim é assim, eu que tenho um filho pequeno, quando eu vou na casa de alguém pela primeira vez, eu vou até meio com medo, porque o meu pequenininho ali, ele dá trabalho. Ele mexe, pergunta e fala, tal, então eu falo: fica quietinho aqui, não fala muito, não se mexe muito, não vai quebrar as coisas dos outros. Então assim, a gente trata Jesus dessa maneira. Convite para essa noite é: se você acredita que a sua casa precisa ser visitada por Jesus, que você faça isso, que você abra o seu coração, que você dê liberdade para Jesus te visitar e levar o que Ele quiser. Para Jesus, vem e traga o que o Senhor quiser. O Senhor sabe melhor do que eu. Às vezes eu não sei do que eu preciso.
Às vezes o que eu acho que eu preciso é só balela. Às vezes eu não consigo enxergar que o problema do meu casamento, muitas vezes, está em mim. E eu preciso me curar para poder me relacionar. Eu preciso me curar para poder ser uma boa pessoa. Eu preciso me curar para poder educar meus filhos. Vem, Jesus, me visita e faça o que o Senhor quiser nessa noite. Amém? Queria chamar o pastor Noel. Deixa Jesus ser o bom visitante e trazer o que Ele quiser na sua vida, amém? Deus abençoe a tua vida, viu? Amém. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor.